Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando a Sagrada Família. O que é a família? Bom, a sociedade, ela é composta de sociedades menores. A sociedade não é composta de indivíduos, é constituída de sociedades. A primeira sociedade é a sociedade conjugal. Esta sim é constituída de indivíduos, a única sociedade. E assim era a sociedade conjugal de Jesus, ou melhor, de Maria e José. Quando nasceu o menino Jesus, aí virou a sociedade familiar. Aí são os pais, a sociedade conjugal e os filhos, no caso, ou os filhos. Aí forma a sociedade familiar. Portanto, a sociedade familiar já é constituída de indivíduos, que são os filhos, e de uma outra sociedade, que é a sociedade conjugal. E Nosso Senhor veio constituir justamente a família, porque Ele queria dar o exemplo para as famílias. Exemplo de pai, de esposo, São José. Esposo de mãe, de esposa, Nossa Senhora. Exemplo de filho, desde a maternidade, até chegar à idade adulta, até os 13 anos. Portanto, Jesus viveu 33 anos, 30 anos dentro da sua família. Era de súbditos ilhos e era-lhes submisso. Então é bom que a gente entenda um pouco a família, que aliás, existe um documento muito bom do Papa São João Paulo II, Familiares Consórcio, que é a missão da família cristã no mundo de hoje, é a exortação apostólica do Papa São João Paulo II. Mas antes de nós vermos alguns tópicos desta belíssima exortação apostólica, vamos também basear na Sagrada Escritura comportamento dos membros da família ou da família. E os primeiros ensinamentos estão no livro do Eclesiástico. Esse livro lembra o mandamento de Deus, que é o quarto: honrar pai e mãe. Então diz assim o livro do Eclesiástico, capítulo 3: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Portanto, Deus condiciona a eficácia da oração ao respeito aos pais. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Mais uma vez, a oração vai depender de quem honra o pai. Que às vezes a pessoa pergunta: eu rezo e não sou atendido. Você honra seu pai e sua mãe? Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Agora vem uma recomendação muito importante: meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Ai, gente, tem os nomes hoje, está esclerosado, mal de Alzheimer, demência. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados
e na justiça será a tua edificação. Isso é para muita gente, né, que tem os pais já com idade avançada, mal de Alzheimer, perde a paciência, trata como se fosse uma criança, repreende, gritam. Acontece muito isso. E na epístola que nós lemos agora, só que eu vou ler um pouquinho mais daquilo que está aqui, onde tem as recomendações para cada membro da família. De modo especial, né, para a família em geral, começando assim. Quais são, nesta epístola que nós temos, São Paulo aos Colossenses, quais são as virtudes que ele apresenta necessárias para o convívio familiar? Quais são? Revestimos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Haja paciência. Suportando-vos uns aos outros. Difícil, né? Mas é. Perdoando-vos mutuamente, se eu tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Depois ele continua, nós já lemos agora na missa, mas, como disse, eu gostaria de acrescentar aqui algumas recomendações a cada membro da família. Não está no texto do missal de hoje, porque ele interrompeu aqui, e aqui nós vamos continuar, porque aí vem as recomendações. Diz assim, primeiro começa com as esposas. Presta atenção às esposas. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, é vez de vocês agora. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Presta atenção, não sejais grosseiros. No namoro não tem nada disso, mas depois que casa, a volta aqui é para os filhos. Os filhos, presta atenção, está cheio de filhos aí, e todos nós somos filhos, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Por isso é bom, pois isto é bom e correto no Senhor. Então nós estamos para as esposas, para os maridos e para os filhos. Falta quem? Para os pais. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Não me amedronteis. Meu pai é muito bravo, tem medo do pai, tem medo de apanhar. Só isso. Vê o pai como se fosse um verdugo. O pai não é amigo, não brinca, não conversa, não dialoga. Mas vamos passar então para o magistério da igreja. Aqui nós vemos a Sagrada Escritura. Quando a gente lê Familiares Consórcios, então está lendo tudinho, é evidente que não vai ser assim, pode ficar despreocupado. Estou vendo o contexto aqui, que nós vamos falar. O santuário doméstico da igreja. É um santuário em sua casa. O matrimônio, o sacramento de santificação mútua e ato de culto. Um deve santificar o outro, ajudar-se ou santificar-se nessa relação mútua. Depois, matrimônio e eucaristia. E depois fala sobre o sacramento de conversão, de reconciliação, que é a confissão. Mas eu queria falar aqui de modo especial sobre a oração familiar. Não sou eu que vou falar, é o Familiares Consórcio, do Papa São João Paulo II. Então diz assim, a igreja reza pela família cristã e educa a viver em generosa coerência com o dom e o dever sacerdotal.
recebido de Cristo, somos sacerdote. A oração familiar, estou pulando alguns tópicos, os trechos, para me fixar aquilo que eu pretendo apresentar. A oração familiar tem suas características. É uma oração feita em comum, marido e mulher juntos, pais e filhos juntos. Na sua casa, o pai reza o terço, a mãe reza o terço, os filhos rezam o terço, mas não rezam em comum. Isso que o Papa quer falar. Em comum. A comunhão na oração é ao mesmo tempo fruto, exigência daquela comunhão que é dada pelos sacramentos do batismo e do matrimônio. Mais à frente, a oração familiar tem como conteúdo original a própria vida da família, que em todas as suas diversas fases é interpretada como vocação de Deus e realizada como resposta filial ao seu apelo. Educadores da oração. Em virtude de sua dignidade e missão, os pais cristãos prestem bem atenção nisso. Os pais cristãos têm o dever específico de educar os filhos para a oração, de os introduzir na descoberta progressiva do mistério de Deus e do colóquio pessoal com Ele. Então, os pais são os primeiros catequistas. Não é só ensinar quem é Deus, o sacramento, mas ensinar a oração, introduzi-los na vida de oração, é que diz o Papa. É sobretudo, ele cita aqui o Concílio Vaticano II, é sobretudo na família cristã, diz o Concílio, ornada da graça do dever do sacramento do matrimônio, que deve ser ensinados os filhos desde os primeiros anos, segundo a fé recebida no batismo, a conhecer e adorar a Deus e amar o próximo. Elemento fundamental e insubstituível da educação para a oração é o exemplo concreto, o testemunho vivo dos pais. Só rezando em conjunto com os filhos, o pai e a mãe, enquanto cumprem o próprio sacerdócio real, entram na profundidade do coração dos filhos, deixando marcas que os acontecimentos futuros da vida não conseguirão fazer desaparecer. Então, o pai precisa mostrar que está rezando com a mãe em casa e os filhos juntos, porque certos filhos só vêem os pais nos bares, nos jogos, nos churrascos, no futebol, na rua. Não vê o pai na igreja, não vê o pai com o terço na mão, não vê o pai se confessando, não vê o pai comungando. Que exemplo? E se eles darem exemplo, a semente está lançada. Mesmo que eles se desviem, vê o mundo aí fora, vê os professores ateus, vê as universidades, são fábricas de marxistas e ateus, a semente está lançada. Está no coração do filho que vai germinar um dia. Agora vem o conselho do Papa citado por São João Paulo II na Familiares Consórcio. O Papa São João Paulo II cita o Papa São Paulo VI. Olha, é o exame de consciência que São Paulo VI faz com os pais, faz com a família. Então é bom cada um examinar sua consciência respondendo às perguntas que o Papa fez. Qual é o exame de consciência? Começa por quê? Começa pelas mães. Olha a importância das mães. Mães, ensinais aos vossos filhos as orações do cristão. Eles aprendem no seu colo a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, Anjo da Guarda, Sinal da Cruz. De acordo com os sacerdotes, preparai os vossos filhos para os sacramentos da primeira idade, confissão, comunhão em Cristo. A mãe deve ser a primeira catequista, depois envia o filho para a igreja, para a catequista, mas tem que ensinar em casa, preparar para, como diz o Papa, confissão, comunhão e crisma.
Geralmente os pais empurram os filhos para a escola da jeito. Eu já fui diretor de uma escola lá na minha paróquia. Muitos pais acham que a escola é reformatório, não tem educação em casa, empurram. Não, a escola é da igreja, é do padre, o padre vai dar jeito no meu filho. E se não tem religião, a escola católica não vai dar jeito também. Só que vai dar continuidade. Continua o Papa indagando. Olha aqui. Habituai-os, quer dizer, os filhos, quando enfermos, a pensar em Cristo que sofre. Eu estou doente. Ensina a sofrer como Jesus sofreu. A invocar o auxílio de Nossa Senhora e dos santos. Vocês ensinam? Outra pergunta. São Paulo VI. Rezais o terço em família? Agora vai virar para os pais. E vós, pais, sabeis rezar com os vossos filhos? Com toda a comunidade doméstica? Pelo menos algumas vezes? Não tem tempo. Tem dia que tem tempo, no domingo tem tempo. No sábado tem tempo. Nas férias tem tempo. Ainda para os pais, o vosso exemplo na retidão do pensamento da ação, sufragada com alguma oração comum, tem o valor de uma lição de vida, tem o valor de um ato de culto, de mérito particular. Levais assim a paz às paredes domésticas, pax ut domini, a paz esteja nessa casa, palavras de Jesus. Deste modo, construís a igreja. Como diz, a sociedade é formada de outras sociedades. A única sociedade, como nós afirmamos no início, que é formada de indivíduo, é a sociedade conjugal. Porque a sociedade familiar já é de uma sociedade conjugal com o indivíduo que é o filho. A igreja é a mesma coisa. A igreja na sociedade é formada de indivíduos, é formada de sociedades menores. Então tem as dioceses, arquidioceses, tem as paróquias e tem as famílias. A família é uma sociedade doméstica, é uma igreja doméstica. A igreja é uma sociedade formada de sociedades menores, sociedades domésticas. Então a família é a célula-mãe da sociedade e a célula-mãe da igreja. Nós vemos hoje como as famílias estão diminuindo, cada dia mais, as famílias católicas, cada dia mais acanhadas. Vocês já viram na França como é que o islamismo está crescendo? Olha, na sexta-feira se reúnem, fecham ruas e praças, aquela multidão de muçulmanos. Por quê? Eles dão filhos, estão abertos à vida, são generosos com Alá e Maomé, seu profeta. Então a igreja só vai crescer se as famílias cristãs crescerem também, se forem mais generosas também. E por isso mesmo nós temos falta de paz. Por que não há vocações? Há vários motivos por falta de vocações. Um dos motivos é que não há mais filhos para ir para o seminário, não existe mais. Eu, exemplo, eu sou quarto filho. Se eu fosse para nascer nos tempos atuais, eu tinha sobrado há muito tempo. Então vamos pensar bem na nossa família, na nossa vocação, na nossa responsabilidade, a responsabilidade de um pai e de uma mãe. É o que disse o Papa Santo X: dai-me mães verdadeiramente cristãs. Eu diria, dai-me famílias verdadeiramente cristãs, e o mundo decadente será reformado, será reconstituído. A gente reza: Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Tem que gritar hoje que as famílias estão desmoronando, estão se desintegrando. E pior que todo homem de família, outros ajuntamentos aí que não tem nada a ver com família. Jesus, Maria e José, salva minha família que está em crise. Jesus, Maria e José, minha família, nossa é.